Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo na história do Kraftwerk. Chegou material bem legal aqui sobre esses alemães pioneiros lá de Düsseldorf. Ah, sim. Os pais da música eletrônica pop, né? Começaram em 1970, imagina só. Exato. Revolucionaram tudo com sintetizadores, bateria... Cobre, assim, a trajetória toda, né? Desde o comecinho deles no Krautrock, Isso, aquele movimento experimental alemão. exato, até as inovações de som, de visual e o impacto gigantesco que eles tiveram e, bom, ainda tem. Legal. A ideia aqui é tentar entender o que fez o Kraftwerk ser tão transformador, né? Exatamente. Destrinchar esses elementos essenciais. Uma coisa interessante que eu vi nas fontes é como os fundadores, o Ralf Hutter e o Florian Schneider, que começaram no Krautrock, Aham. depois meio que renegaram essa fase inicial. Chamaram até de arqueologia, né? Pois é. É curioso isso. A formação clássica mesmo, com o Wolfgang Flür e o Karl Bartos, foi que solidificou a identidade. E o Hutter continua firme lá como líder hoje. E o ponto de virada foi Autobahn, em 74. Não tem como negar. Sem dúvida. Aquela música de 22 minutos, Sobre as estradas alemãs. quem diria, né? Uma música tão longa, tão conceitual. E virou um sucesso internacional. Foi ali que a música eletrônica com melodia clara, ritmo constante, sabe? Saiu daquele nicho experimental e alcançou um público bem maior. O som deles começou a se definir ali pro mundo todo. Depois vieram outros álbuns icônicos, Trans-Europa Express de 77. Esse é um que sempre falam, né? Minimalista, super influente. A Trans-Europa Express é fundamental. O ritmo preciso, as linhas de baixo eletrônicas, aquilo ali foi a base para muita coisa. Tipo o que exatamente? Como ele foi tão crucial? Bom, pro hip hop foi direto. Aquele ritmo foi sampleado, sabe? Pelo Afrika Bambaataa em Planet Rock. Uma conexão direta. Nossa, é verdade. E a estrutura repetitiva, a atmosfera, ajudou a pavimentar o caminho pro techno, pra house music. Mas antes teve Radioactiviteit, em 75, falando de radioatividade de um jeito meio ambíguo. E depois Die Mensch Machine, a máquina humana, em 78. Aí a relação homem-máquina ficou ainda mais explícita. É nesse álbum que eles começam a usar os manequins nos shows, não é? Aqueles bonecos iguais a eles. Exato. Os manequins eram tipo uma extensão visual da ideia do álbum, daquela persona robótica que eles estavam construindo. Que leva direto para a filosofia do Robopop deles. Isso. Era essa mistura, melodias que grudam na cabeça, quase pop, mas com execução eletrônica, super precisa. Arranjos mínimos, sabe? E as vozes com vocali. Aquela voz meio distante, mecânica, inconfundível, Totalmente. E o visual era tão importante quanto o som, né? com certeza. As capas dos discos, a estética, tem uma influência forte ali, né? Bauhaus, construtivismo russo. Sim, era tudo muito pensado. Minimalismo, funcionalidade, linhas retas, até a tipografia, tipo a Futura, as roupas, os clipes. Tudo conectado. E eles tinham o estúdio Kling Klang, que era mais um laboratório do que um estúdio comum. Eles mesmos criavam e modificavam os instrumentos. Um controle total sobre a obra? É o que os alemães chamam de Gesamtkunstwerk, uma obra de arte total. Som, imagem, performance, tudo integrado. Faz todo sentido. E o legado disso tudo é... Uau! Já falamos do hip hop, do techno, mas vai além, né? Synth pop, new wave dos anos 80. Nossa, demais! Bandas como Devo, OMD, New Order, todos beberam muito da fonte do Kraftwerk. O Juan Atkins, um dos pais do Detroit Techno, sempre falou deles como influência principal. Não à toa ganharam um Grammy pelo conjunto da obra em 2014, entraram para o Rock and Roll Hall of Fame. Como influência seminal em 2021. Reconhecimento mais que merecido. E parte dessa influência vem também da visão de futuro que eles tinham. Você diz tipo em Computerwelt, Mundo do Computador, de 81? Exatamente. Esse álbum é impressionante. Falava de computadores, claro, mas antecipou a sociedade conectada, a vigilância digital, até a solidão na era tecnológica, como na música Computer Love. Ouvindo hoje soa muito atual, quase profético. É muito louco, né? E tem o detalhe deles gravarem em várias línguas, inglês, francês, japonês, além do alemão. Isso reforçava a visão global, mas sem perder a raiz alemã, europeia. Incrível como eles estavam à frente do tempo. Então, pra gente ir fechando, o Kraftwerk não foi só uma banda,
Foi mais um conceito artístico mesmo. Perfeito. Um conceito que explorou essa fronteira entre humanidade, tecnologia e arte pop de um jeito único. Deixaram uma marca profunda. E continuam por aí, né? Sim, o legado está vivo. As apresentações hoje usam tecnologia atual, projeções 3D, mas a essência, o conceito está lá, continua pulsando. Isso deixa a gente pensando, né? Como será que essa exploração da relação homem-máquina, que o Kraftwerk começou lá atrás, quase 50 anos atrás, como ela conversa com a nossa imersão tecnológica de hoje? Com inteligência artificial, identidade digital, essas coisas todas. Pois é. Essa é a pergunta que a obra deles ainda faz pra gente, né? É uma conversa que eles começaram e que, pelo visto, tá longe de acabar. Acompanhe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, compartilhe. Voltamos em breve. Até a próxima.